Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. E hoje nós falaremos sobre o Sacramento da Ordem, a segunda parte do Sacramento da Ordem. Semana passada falamos sobre o ministério dos apóstolos, ou seja, dissemos que o Sacramento da Ordem é o ministério dos apóstolos. Hoje nós falaremos sobre o sacrifício de um homem, o sacrifício desse homem que se sacrifica por Jesus, certo? Então já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Comenta aqui o que você está achando dos outros vídeos também que eu estou fazendo lá no Instagram. Comenta, se você não está acompanhando, estou fazendo uma série de vídeos de estudos sobre a devoção, sobre a introdução à devoção de São Francisco de Sales no livro Filoteia. Então, comenta aqui também o que você achou desse vídeo no final desse vídeo, né? Porque não dá para comentar antes do vídeo, então comenta aqui. Se você tem alguma dúvida também, manda no meu privado, ou aqui mesmo, deixa a sua dúvida aqui, então. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. É muito importante que você faça isso por mim e pela outra pessoa também. Não é por você, não, né? Porque você já está assistindo aqui e tá ótimo. É pela outra pessoa e por mim. Então vamos ao nosso conteúdo hoje. Hoje nós falaremos quatro coisas, na verdade, sobre a celebração, sobre quem pode conferir essa celebração, quem pode receber a celebração e quais os efeitos da celebração, certo? Então, primeiro, vamos entender a celebração. Como é a organização da celebração? Então entenda o seguinte aqui, quando a gente falava sobre o sacramento da Eucaristia, nós falamos que o sacramento da Eucaristia é celebrado na missa. A celebração da Eucaristia é a missa. A celebração da ordenação é uma ordenação, que a gente vai ver que ela é inserida na missa, certo? Como outros sacramentos também podem ser inseridos na missa, o matrimônio, o batismo, a crisma, não sei se eu estou lembrando, a confissão não, a confissão ela não é, porque ela é individual, mas a Eucaristia pode ser inserida, se o padre quiser, ele pode dar a Eucaristia para a pessoa ali, mas vamos entender como é que é a organização. Primeiro, para organizar, né? O que acontece? O cerimonialista vai organizar, a arquidiocese vai organizar uma ordenação. O que ela precisa fazer? Quem é que pode ser convidado? Todas as pessoas, todos os fiéis podem ser convidados. Quem conhece o seminarista, quem não conhece, pode ser convidado para essa cerimônia. Qual é o dia de preferência a se realizar? O dia de preferência é no domingo. Porém, os sacerdotes eles podem escolher também dias festivos de Nossa Senhora, principalmente dias que são de festas solenes de Nossa Senhora, 8 de dezembro, 12 de outubro, 1º de janeiro, que são dias de Nossa Senhora, ou também no sábado. Possivelmente pode ser no sábado de manhã, no sábado à noite. No sábado à noite ainda é melhor porque pode ser usado a liturgia do domingo, né? Mas preferencialmente o catecismo vai nos dizer que é no dia de domingo, o dia preferencial, tá bom? Onde é celebrado? O local da celebração da ordenação deve ser de preferência na Sé Catedral, ou seja, na matriz da arquidiocese. Então existe a arquidiocese, se o padre seja de uma região que não tem diocese, ou seja, de uma cidade que não tem diocese, ele vai então para a arquidiocese. Então todos os fiéis devem se deslocar para a arquidiocese, os fiéis que conhecem ele para a arquidiocese, certo? E como se realiza? Bom, com uma solenidade adequada à circunstância, ou seja, entendendo que ele é um sacramento que está sendo realizado. É a transformação de um homem em um padre. É a mudança de um homem em um padre. Lembra que sacramento é uma transformação. É uma mudança, na verdade, né? É uma mudança. Ou seja, no sacramento da Eucaristia é a mudança do pão para o corpo de Cristo, do vinho para o sangue de Cristo. A mudança da confissão é a mudança de um pecador indigno a um pecador digno, ou pelo menos
dignificado pela santidade de Jesus Cristo e pelo perdão conferido por Jesus Cristo na pessoa do padre, né? O batismo também é a transformação de um pagão é a mudança de um pagão em uma pessoa fiel, uma pessoa cristã, um filho de Deus. E assim por diante. Então, todo sacramento é uma mudança. É a mudança de uma coisa para outra, de uma realidade para outra. Lembra sempre disso. Sacramento é uma mudança de algo para outro. Ou seja, é um sinal visível, eu não vejo, é um sinal visível. E aí o sacramento é o sinal visível de uma graça que é invisível, ou seja, eu não vejo a graça, eu não vejo essa mudança, eu não entendo, eu não entendo pelos sentidos dessa mudança, mas somente pela fé. Pela fé eu consigo entender isso, certo? Então, o lugar próprio da sua celebração é dentro da liturgia eucarística, como eu disse. Ou seja, a liturgia eucarística é o ambiente próprio, é a celebração própria para se realizar a ordenação, certo? Assim, todas as 3 ordenações devem se realizar. Tanto a ordenação do bispo, lembra que aqui quando eu estou falando de seminarista, eu não estou dizendo só o presbítero não, tá? Eu estou dizendo também o diácono. O seminarista, na verdade, ele vai ser ordenado primeiro diácono. Depois ele vai ser ordenado presbítero, ou seja, padre. Depois ele vai ser ordenado bispo, tá bom? Mas no caso do diácono permanente, né, um diácono que já é casado, como nós vimos na semana passada, o diácono permanente, então ele vai continuar diácono, né? Ele continua diácono e casado, certo? O diácono temporário, ele vai um dia se tornar presbítero, tá bom? E mesmo que ele não se transforme, não se torne, não se faça padre, né? Ele será diácono. Vamos supor que acontece um acidente, ele morre no meio do caminho, ou por uma doença, alguma coisa, alguma enfermidade, né? Então tem um tempo ali, ele fica um tempo como diácono ali, uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende da ideia do bispo ali, né? E como é o rito? Bom, como todo rito, ele tem 2 partes, né? Ou seja, todo rito ele tem, no caso do rito da ordenação, ele tem 2 partes principais, essenciais, que é a imposição das mãos, que é o sinal visível, e a oração consecratória, que é o sinal perceptível pela audição. Então, a imposição do bispo sobre a cabeça do ordinando é um sinal. Ou seja, você vê a imposição do bispo, você vê o bispo impondo as mãos. E também você ouve a oração consagratória, de consagração, que é específica. Específica no sentido de, pode ser, uma é para o bispo, outra oração deve ser realizada para o presbítero e outra oração é realizada para o diácono. Essa oração é uma oração que clama o Espírito Santo, uma efusão do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo sobre o ordinando, sobre a pessoa que está recebendo esse sacramento, certo? E as partes diversas dessa celebração. Quais são as partes? Existem 2 partes, as essenciais e as anexas. Todo sacramento ele tem uma parte essencial, que são divididas em 3. A fórmula, a matéria e o celebrante. Então, quando se tira uma dessas realidades, por exemplo, de algum sacramento, então o sacramento é inválido. Por exemplo, a fórmula do sacramento da confissão. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses dias eu estava confessando e o padre começou com uma forma um pouco diferente, né? Ele começou uma forma mais livre, dizendo assim: Deus te concede o perdão e tudo mais. Eu fiquei assim, será que esse padre não vai falar a fórmula? Aí no final ele falou: eu te absolvo. Gente, quando ele fala isso, parece que tira um peso, porque é nesse momento que você é perdoado. Se ele disser assim, ó, Deus te perdoe e vai em paz. Não, você não foi perdoado, tá bom? Você não foi perdoado. Ele precisa falar na primeira pessoa. Isso a gente já sabe. Então, tirou a fórmula, o sacramento não vale. Tirou a matéria, o sacramento não vale. Como é que é a matéria da confissão? A gente já sabe que é a contrição, confissão e a reconciliação. Tirou uma dessas coisas, o sacramento não é validado. E o celebrante? O celebrante é sempre o padre. No caso da ordenação aqui, então, a fórmula a gente já viu semana passada. A matéria
é o homem, ou seja, o seminarista. A gente vai ver também nesse dia, nessa aula. E o celebrante nós também veremos nessa aula também. E existem as partes anexas, ou seja, aquelas partes que são relevantes, mas elas não significam que elas possam existir ali. Imagina uma coroa. Então, uma coroa ela torna o rei rei. Ele torna a rainha rainha. Porém, essa coroa ela pode ter pedras preciosas, diamantes, esmeraldas e tudo mais ali na coroa. Se não tivesse, ele seria rei do mesmo jeito, certo? Então, pensa o sacramento dessa forma, dessa forma. Existem as partes essenciais e as partes anexas. Tanto o sacramento da Eucaristia quanto o sacramento da ordenação são as partes, existem as partes essenciais e as partes anexas. As partes essenciais nós vimos aqui no 1533, tá bom? As partes essenciais da ordenação. E as partes anexas, elas são diversas, então que no rito latino da ordenação incluem como partes anexas. Quais são as partes anexas do rito latino? Uma apresentação e a eleição do ordinando. Ou seja, o ordinando, ele é o seminarista, né? O homem que ele vai se apresentar e dizer assim: eu quero ser padre, eu quero ser seminarista, eu quero estudar para ser seminarista. E aí a igreja fala assim: não, tudo bem, você pode começar a estudar. Beleza, essa já é a primeira parte. Quando termina os estudos, ele apresenta de novo isso, e essa apresentação, e a igreja fala assim: não, tudo bem, nós elegemos você para ser diácono, para ser ordenado. Depois, então, ou seja, apresentação e eleição. Ou seja, é sempre uma pergunta e uma resposta, um postulado, né? Ou seja, o homem, ele pede, o seminarista, ele pede, e a igreja diz: sim, tá certo, eu te elejo. Eu te elejo, né? Você é eleito para isso. No sentido de que, e isso até explica aquela passagem: muitos são chamados e poucos os escolhidos e poucos os eleitos. No sentido de que todos são chamados à vocação. E não só a vocação não estou falando a vocação a vocação ao amor, né, propriamente, a vocação mundial, universal de todo cristão. Todos são chamados, mas poucos são eleitos. Por que Jesus escolhe essa eleição? Quer dizer que ele vai falar assim: não, você quer, mas eu não vou deixar você ser, não. Não é isso. Os poucos são eleitos no sentido de você só é eleito para alguma coisa quando você levanta a mão e fala assim: eis-me aqui. Então, é esse o significado dessa passagem. Jesus só elege aqueles que se dispõem à eleição. Então, todos são chamados a se eleger, a levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Mas poucos são aqueles que levantam a mão. E os que levantam a mão são eleitos. Os que levantam a mão são eleitos. No caso, obviamente, aqui da ordenação é um pouco mais menos objetivo nesse sentido, né? Existem outras coisas que vão influenciar, mas a gente precisa entender que quem define isso é a Igreja Católica. Então, quem define que se a pessoa vai ser ou não eleita é a Igreja Católica, é o bispo da região, são os superiores do ordinando ali, né? Ordinando é a pessoa que está postulando, é a pessoa que está desejando, almejando esse cargo, essa vocação, melhor dizendo, né? Esse sacramento, isso. A alocução do bispo, ou seja, um discurso curto, ou seja, o bispo vai fazer um discurso ali, seja para a maioria, convidando as pessoas para essa celebração, e também na celebração ele vai apresentar. Também existe um interrogatório, ele vai apresentar o ordinando, ou seja, ele vai falar um pouco sobre o ordinando, sobre a missão, sobre o sacramento da ordem ali. Também no sacramento existe um interrogatório, ou seja, o bispo vai fazer perguntas para o ordinando, o bispo vai fazer perguntas para que ele responda na presença de todos. Também tem a ladainha dos santos, certo? Que é uma ladainha pedindo a intercessão dos santos ali. Depois, nós entendemos que existem essas ações que refletem que o candidato está de acordo com a igreja. Ou seja, em todo momento, o ordinando, né, o seminarista levanta a mão e diz: eis-me aqui, e ele está de acordo
com o que a igreja já propõe. Então a igreja propõe antes. A igreja fala assim, olha, o seminarista, o padre, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, isso ele não pode fazer. E o seminarista, ele está ciente, o padre, ele está ciente do que ele pode e do que ele não pode fazer, do que ele não pode, e ele sabe do que ele está renunciando. De todas as coisas. Eu não estou falando aqui só do matrimônio, só de uma... a pessoa que está assumindo o celibato para si, não só é isso, não, tá? Todas as coisas que envolvem. O padre não é só celibato, não. É muito mais profundo do que isso. E a gente está vendo aqui. Então, preparam para um ato solene da consagração. Tudo isso prepara para esse ato solene, ou seja, torna uma forma mais solene. São as pedras preciosas que tornam a coroa mais solene. Não é que significa que não deixa de ser solene. Se caso não tiver algumas dessas coisas, né, o bispo não fizer alguma dessas coisas, não significa que isso. Mas provavelmente o bispo vai fazer. E o rito de cada ordenação, então, tem todos esses símbolos. Aí, do diácono existe a entrega do livro dos evangelhos. Então, todo diácono, seja o permanente, seja o temporário, ele recebe o livro dos evangelhos, que é um sinal de anunciar, ele tem autoridade para anunciar o evangelho. E essa autoridade para anunciar o evangelho é uma autoridade para anunciar não fora, mas dentro da liturgia, ou seja, na homilia. Então, todo diácono, ele tem autoridade. O leigo tem essa autoridade? Não. Dentro da homilia? Não. Fora da homilia, no seu trabalho, num grupo de oração, num retiro? Pode, tudo bem, né? Mas na liturgia, o leigo não pode pregar. Ele não pode pregar. Assim, eu vou falar isso aqui com um pesar, tá? No sentido de que ele só pode pregar, isso aqui são palavras minhas, não palavras tiradas do catecismo. Pelo menos eu já ouvi uma vez falando sobre isso, mas eu não tenho certeza. Então, fique essa aspas aqui, né? Fique essa aspas aqui. No sentido de que o leigo ele só pode pregar uma homilia, falar no meio de uma celebração eucarística, quando o padre celebrante, quando o celebrante disser pelo menos algumas palavras sobre o evangelho, disser alguma coisa ali. Então, o padre, o celebrante, tem que direcionar os fiéis que estão ali. Depois ele pode pedir o leigo para continuar, para incrementar a sua pregação. Mas lembra que a pregação do padre é a mais importante ali. A pregação no sentido de homilia. Só o padre, só o diácono ou só o bispo, principalmente o bispo, são capacitados para a homilia, certo? Então é nesse entrega de livros aqui. Por que o presbítero e o bispo, vocês vão ver que eles não vão entregar o livro para eles? Porque eles já receberam. Eles já receberam. Lembra que é uma escadinha? Então primeiro vem o diácono, depois o presbítero, depois o bispo. Então ele já recebeu, ele já está apto para isso. Ele já recebeu lá na ordenação diaconal dele. Agora o presbítero. O presbítero, além da entrega do evangelho que já foi feita, é entregue a ele a patena e o cálice. Então essa entrega da patena e do cálice que é um sinal do povo que se oferece a ele. Ou seja, o povo oferece a ele aquilo que ele vai oferecer para o povo e ele vai ofertar para o povo. O sacerdote ele tem essa capacidade de ligar, essa função, de ligar o povo a Deus e de ligar Deus ao povo. Então o povo chega e fala assim: toma a nossa oferta, entrega para Deus. Só o sacerdote pode fazer essa oferta. Então o padre vai lá e faz a oferta. Então, isso é o sacrifício. É a pessoa que oferece o sacrifício. Sacerdote é a pessoa que oferece o sacrifício. Então, o presbítero para frente, ele já pode oferecer o sacrifício. O diácono pode? Não pode. O diácono não pode receber e oferecer o sacrifício. Receber o sacrifício do povo e ofertar o sacrifício a Deus. Depois do presbítero, então, vem o sinal do bispo, que aí são 3. São 3 aqui. Então, além da palavra, além da patena e do cálice, agora vem o do padre. Então, o padre, o do bispo, desculpa. O do bispo é a entrega do livro dos evangelhos, que é sinal da sua missão apostólica de anunciar a palavra de Deus. Agora aqui é uma nova entrega
dos livros evangélicos, no sentido de que agora é uma missão apostólica. Ele faz parte do corpo dos apóstolos. O bispo faz parte do episcopado, dessa escola dos apóstolos. Ele é descendente ou herdeiro direto dos apóstolos. Também é a entrega do anel, ou seja, entregue para ele um anel que é um sinal da sua fidelidade à igreja. Assim como o casal, né, o casal, o noivo e a noiva, se entrega uma aliança, também é entregue uma aliança ao bispo, mas no sinal de fidelidade à igreja, certo? Isso não significa que o diácono e o presbítero não devam ser fiéis, mas o bispo ele tem essa carga em si, né? Essa entrega em si. Também a entrega da mitra, que é a cobertura da cabeça, aquela que fica assim, que parece uma casa, uma casinha, né? Não sei se vocês estão recordando aí. E também o do báculo, que é o cajado episcopal, que é o sinal do seu munus de pastor do rebanho. Então, onde ele vai ter a autoridade de governar o rebanho de Deus, certo? Então, agora nós vamos ver, depois de vermos a celebração, nesses 20 primeiros minutos, agora nós vamos ver quem é que pode conferir este sacramento. Bom, quem é que pode conferir? Cristo e os bispos. Então, se você é a pessoa que era só o bispo, é Cristo com os bispos. Lembra sempre de Jesus. Gente, a gente está falando de evangelho aqui, então é o Cristo junto com os bispos. Cristo escolheu os apóstolos e deu-lhes a parte da missão. Deu-lhes parte da missão e autoridade. Então, quem é que escolheu os apóstolos? Quem é que escolheu os bispos? Cristo. Cristo escolheu. E aí, através disso, os apóstolos escolheram sucessores para eles, que são os bispos. Cristo age por meio dos bispos neste sacramento, de forma direta, tá? Então, o bispo, todo bispo... Quando eu falo bispo aqui, gente, lembra mais uma vez, o Papa é o bispo de Roma. Então, ele é um bispo, não como qualquer outro. Ele é o bispo, ele é o bispo com O maiúsculo. Mas no sentido de que ele é um bispo. Ainda assim, ele é visto na igreja como bispo, certo? São os bispos os que possuem o munus de celebrar o sacramento da ordem, sempre na autoridade de Cristo. Lembre disso. Então, quem é que celebra? Os bispos celebram e possuem essa capacidade de celebrar o sacramento da ordem. Seja ele no diaconato, seja ele no presbiterato, seja ele no episcopado. Certo? Que é a do diácono, do presbítero e do bispo. São sucessores dos apóstolos, são apóstolos e pastores. Então, como sucessores, eles são apóstolos e pastores. Certo? Então, isso aqui ficou fácil, né? 2 minutinhos a gente conseguiu resolver quem é que pode conferir o sacramento da ordenação. E agora, quem é que pode receber? Tá? Porque assim, existem algumas exigências. A igreja exige algumas coisas. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Existem exigências. Então lá, o candidato à ordem. Quem é o candidato à ordem? O candidato ao sacramento da ordem deve cumprir todas as seguintes características. Ele deve ser varão e batizado. Ou seja, um homem e batizado. É porque as pessoas pensam assim, não, ele deve ser homem. Não, mas não é só isso. Não é só isso que caracteriza, que garante, né, que cumpre. Ele precisa também ser batizado. Parece que, assim, é óbvio, né? É óbvio que ele precisa ser batizado, né? Mas o catecismo, ele fala o óbvio, ele precisa falar o óbvio. Porque senão, mas daqui pra frente, uma pessoa vai falar assim, ah, mas não tá falando. Então, assim, né... Do jeito que o mundo é, a gente precisa. O catecismo é tão esperto que ele fala até o óbvio. Por que só homens? Primeiro, porque Jesus só escolheu homens para o colégio dos 12 apóstolos. Como é que eu vou saber se caso. Bom, Jesus escolheu assim. E o Espírito Santo permitiu e continuou isso. Então, se ele continuou dentro do coração da igreja essa escolha como homens, então mantém dessa forma. Se Jesus escolheu, o Espírito Santo confirmou, obviamente, né? Porque eles estão em comunhão, né? São uma só pessoa, um só Deus, junto com o Pai. Então, eles escolheram homens. Então, é a escolha de Jesus.
vá reclamar com Jesus, vá questionar Jesus, vai falar assim: Jesus, por que você escolheu só homem? Por que não escolheu mulheres? Jesus fez o mesmo com os apóstolos, escolhendo apenas homens para o substituírem. Lembra que existiam mulheres que seguiam Jesus. Lembra que existiam mulheres que seguiam Jesus ali. Então, nós podemos olhar também o seguinte: o Colégio dos Bispos atualiza e torna presente o Colégio dos 12. Então, como eu já falei aqui, os bispos e os padres, eles são eleitos e são a atualização dos apóstolos. Ministério dos Apóstolos, que nós vimos semana passada. Então, como é atualização, então você não vai atualizar com algo novo, você atualiza com com a mesma matéria. No caso, homens. Por exemplo, se você vai trocar peças de um carro, né? Se você vai trocar peças de um carro que seja da Ford, por exemplo, você não vai colocar peças da Ferrari, mesmo que as peças da Ferrari sejam melhores. Se Jesus escolheu carros da Ford, então nós precisamos... Excelente essa comparação aqui, né? Se a gente sabe que as mulheres são melhores em muita coisa que os homens fazem, mas se Jesus escolheu Ford, então paciência, vamos continuar fazendo a substituição das peças com peças Ford. Esquece, não vai fazer com Ferrari, vai dar problema, vai dar errado. E não foi isso que Jesus escolheu. Então o colégio é uma corporação constituída por membros de igual dignidade. Então, que não significa que os homens são mais dignos que as mulheres, não significa que as mulheres são mais dignas que os homens. Isso não tem nada a ver. É uma dignidade de característica. Ou seja, Jesus escolheu a característica dos homens, né? O critério é de Jesus. Então, assim, quer, mais uma vez, vai falar com Jesus, vai reclamar com Jesus. Entre si, esses membros designam-se colegas. Por isso que vem da palavra colégio. Daí vem a palavra colégio. Colégio, colegas, é tudo que são aquelas pessoas que são coligadas, que são aquelas pessoas que são reunidas, elas estão reunidas no lugar. Você é colega de trabalho de uma pessoa porque você vive reunido com aquela pessoa todo dia. Não é direito de ninguém. Aqui pega uma coisa: é meu direito se tornar padre. Não é direito de ninguém, não. É um dever. Ninguém tem o direito a receber o sacramento da ordem, certo? Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Recebe-o aquele que é chamado por Deus. Então, quem Deus chama e Deus permite, ou seja, existe o processo ali. Todo padre, ele foi permitido? Sim, todo padre foi permitido por Deus. Mesmo os padres ruins, eles foram permitidos por Deus. Este é reconhecido pelo candidato em si com os sinais divinos desse chamado. Então a gente entende que são os sinais divinos que chamam e que permitem que esse candidato se torne padre, se torne diácono, se torne bispo. Como toda e qualquer graça, este sacramento só pode ser recebido como um dom imerecido. Então, assim, a pessoa merece o batismo? Não, ela não merece. A pessoa merece ser redimido na confissão? Não, ela não merece. Ela merece ser crismada, receber os dons do Espírito Santo? Não. Ela merece se unir a uma pessoa no matrimônio? Não, ela não merece. Mas por que ela faz isso? Porque Cristo mereceu por nós no sacramento no sacrifício da cruz, na sua morte, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, entenda isso. Todo o sacramento é imerecido, mas ele é uma graça. Ou seja, Deus dá por graça a nós. Quem deve ser então escolhido? Na igreja, aí nós vamos dividir na igreja ocidental e na igreja oriental. Na ocidental, exceto os diáconos permanentes. Então, homens crentes que vivem celibatários, que vivem de forma celibatária e têm vontade de guardar o celibato por amor do reino de Deus. Ou seja, um homem que vive, por exemplo, na prostituição, na pornografia, que vive ali com várias mulheres, ele pode ser escolhido para isso? Não. Ele não pode ser escolhido. Se ele tem uma vida pública que, sexualmente falando, já envolve... Não, ele não pode, né? Uma pessoa que não está disposta a viver o celibato pode ser escolhida? Também não. Então, 2 critérios. Não pode estar vivendo
fora do celibato e não pode almejar sair do celibato. Então, são esses dois critérios. E essas pessoas, elas se consagram totalmente ao Senhor. Ou seja, elas são separadas totalmente ao Senhor. Dão-se a Deus e aos homens por inteiro. Então, eles são um sacrifício. Ou seja, eles se entregam como oferta. São uma oferta de Deus. E o que é celibato? O celibato é um sinal desta vida nova. Então, a prova disso é o sinal da vida nova. É aquilo que Jesus vai falar sobre, no céu vocês serão como os anjos, no sentido do celibato. E os sacerdotes, eles são a antecipação deste céu. É dessa forma que nós seremos como um sacerdote, né? De forma celibatária no céu, certo? Então, um sinal dessa vida nova para o serviço da igreja, uma aceitação do coração alegre e um anúncio radioso do reino de Deus. Então, é esse o significado de celibato, certo? Essa aceitação do coração alegre. Então, um padre que deve estar sempre alegre, a serviço da igreja, um sinal dessa vida nova, e também esse anúncio radioso do reino de Deus, ou seja, radiante, né, que ilumina, que brilha o reino de Deus, que mostra assim, que você sente o cheirinho do reino de Deus no padre. Nas igrejas orientais, os bispos são escolhidos unicamente celibatários. Então, só os bispos são celibatários, certo? Só os bispos são celibatários. Os presbíteros e diáconos podem se casar. Podem se casar, né? Aliás, podem ser, ou melhor, podem ser, tá certo, né? Podem ser homens casados. Significa que todos são? Não. Significa que alguns não são casados, né? Principalmente aqueles que almejam o episcopado na igreja oriental, certo? Mas pode ser também que ele não almeje, mas ele viva o presbiterato ou diaconato de forma celibatária, certo? Aos que se casam e os que não se casam livremente. Então, como eu falei aqui, né? Mas em ambos os casos, Ocidente e Oriental, né? E aqui eu posso voltar essa parte aqui, né? Aqui, isso. Mas em ambos os casos, Ocidente e Oriental, aquele que recebeu o sacramento da ordem já não pode casar-se. Então, nesses casos, só pode se tornar na igreja ocidental, o diácono só pode se tornar diácono se ele já for casado. Se ele se tornar diácono depois de se casar, ele não pode acontecer isso. Se na igreja oriental o presbítero e o diácono ele não for casado, ele não pode se casar depois, certo? Então fechamos isso aqui, encerramos e agora vamos para a nossa última parte. Gente, mas acho que ficou muito curto isso aqui, né? Quanto tempo ficou isso? Vamos lá. Não, tá indo bem aqui. A gente tem com 30 minutos de vídeo, certo? Vamos falar então agora sobre os efeitos do sacramento da ordem, certo? Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de cuidado nisso aqui, porque a gente falou de coisas práticas aqui, agora vamos falar dos sinais, dos efeitos, né? O que acontece no sacerdote, no homem, quando ele se torna sacerdote, certo? Vamos lá. É dada uma só vez, então é um sacramento que não pode ser dado novamente, certo? Ele pode subir de degrau, mas ele não pode ser dado de novo. Por exemplo, uma pessoa ordenada, ela vai ser sempre ordenada, ou seja, é indelével, não pode ser tirado também da pessoa. Este sacramento configura o ordenando com Cristo, ou seja, isso acontece uma vez só e é dado apenas uma vez. Assim como o batismo e o crisma. Quais são os sacramentos que são dados uma vez só? Batismo, crisma e ordenação. Os outros sacramentos, eles podem se repetir? Sim, incluindo o matrimônio. O matrimônio pode ser repetido se a pessoa se tornar viúva. Se a pessoa ficar viúva, ela pode se casar de novo. Ela pode receber 2 matrimônios na vida dela, né? Uma vida só, porque óbvio, tem uma vida só, né? Então, batismo, crisma e ordenação são dados apenas uma vez. É dado apenas uma única vez. Os outros sacramentos podem se repetir. Não é dado por tempo limitado, não tem prazo de validade e é indelével, no sentido de que ele vai ser padre até 2040, depois ele não vai ser padre mais. Não.
Uma vez padre, sempre padre. Ele pode não estar exercendo, ser demitido das suas funções, mas ele não deixa de ser padre. A configuração de Cristo está nele, ali. E como acontece essa dispensa do padre? Já que a gente falou dessa dispensa, desse despedir do padre, né? A igreja despedir o padre pedir dispensa, como é que pode, o que acontece nesse caso? Em alguns casos graves, e aí de diversas situações, tá? Isso aqui não significa só pecado, não significa só situação de pecado, mas diversas situações, o ordenado pode ser dispensado das obrigações e funções decorrentes da ordenação. Ou seja, existem algumas obrigações que o padre tem, que o diácono tem, e ele pode ser dispensado dessas obrigações. Ele pode ser dispensado dessas funções decorrentes da ordenação. E ele também é proibido de exercê-las, ou seja, ele não pode fazer essas, mesmo que ele saiba, né, ele não vai perder isso, ele não vai perder essa ciência, essa consciência, o que ele sabe ali, o conhecimento dele, mas ele não pode exercer mais. Ele não pode exercer, ele não tem mais autoridade para isso. Então, todo sinal de sacramento que ele fizer não é sacramento. Mesmo que ele fale as palavras, a fórmula, ele já não tem mais essa autoridade. Ele já não tem mais esse poder, certo? Não volta a ser leigo, será sempre ordenado. Então, uma pessoa que é dispensada, ela vai ser sempre ordenada. Ela só não está cumprindo as suas obrigações e funções como ordenado, certo? É mais ou menos, dissesse assim, é uma pessoa que ela tá no exército. Eu não sei se esse exemplo vai funcionar muito bem, mas no exército existem os reservistas, as pessoas que não estão mais aptas para servir no exército, ou as pessoas que não estão aptas para servir no exército. Essas pessoas, elas foram dispensadas. Então, da mesma forma, ele é dispensado, e não em um caso de guerra, aí essas pessoas, nesse caso do exército, aí eles podem voltar, né? Mas no caso do ordenado, não. No caso do ordenado, ele não volta mais a exercer. Aliás, a não ser que a igreja reconsidere e tudo mais, pode ser que a igreja reconsidere também isso, mas ele é dispensado e depois pode voltar, certo? E é um marcado permanentemente, certo? E aí esses padres, entre aspas, indignos, anulam os sacramentos, ou seja, não só esses... Não, aliás, esses padres sim, né? Mas os padres, por exemplo, que pecam publicamente, vocês sabem que ele peca publicamente. Eles anulam os sacramentos? Vamos dizer, por exemplo, um padre que você sabe, ou que a comunidade sabe que ele... Nossa, isso assim, é horrível falar isso, pelo amor de Deus. Mas você sabe que ele tem um pecado público ali, né? Enfim, não vou falar pecado de padre, nem estou pensando em padre nenhum aqui. Mas esses pecados anulam os sacramentos que ele celebra, o batismo, a eucaristia, a confissão, anulam. E a resposta é: a indignidade do padre não impede Cristo de agir. Cristo é muito mais poderoso do que o pecado do padre. É Cristo quem age e opera a salvação através do ministro. Não é o ministro. É Cristo que age através do ministro. Mesmo o ministro indigno, mesmo o ministro que é pecador declarado, assumido, ele não deixa de ser ministro de Deus. Mesmo ele não deixa de ser ministro de Cristo. Santo Agostinho vai dizer assim, olha que perfeito o que Santo Agostinho vai dizer. Quanto ao ministro orgulhoso, deve ser contado juntamente com o diabo. Forte isso, pesado que Santo Agostinho vai dizer, né? O orgulhoso, ele deve ser contado juntamente com o diabo. E nem por isso se contamina o dom de Cristo nele. O que, através de tal ministro, se comunica, conserva a sua pureza. O que passa por ele mantém-se límpido e chega até a terra fértil. Então, Santo Agostinho está dizendo o seguinte aqui, ó. Mesmo a sujeira do padre, mesmo a sujeira do ministro, não infecta a divindade, não infecta a pureza de Deus, a pureza de Cristo nele. Passa e vai produzir frutos na terra fértil. E vai produzir frutos na terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento é semelhante à luz. Os que devem ser iluminados recebem-na na sua pureza
e ela, embora atravesse seres manchados, não se suja. Já viu luz suja? Não existe, a luz não se suja. Ela pode ser interferida, mas ela interfere e ela vai para um outro, né, uma janela, ela alcança a sua luz ali. A luz passa pela janela e alcança. Mesmo que a luz esteja riscada, arranhada, suja, cheia de lama, ela encontra brechas ali e ela alcança, né? Se ela estiver toda, obviamente, né? Mas mesmo assim a luz alcança. A luz chega de onde ela tem que chegar, certo? E aí nós vamos ver então, para finalizarmos, a graça do Espírito Santo que o padre recebe, certo? Então, assim, a gente falou que é um caráter indelével, ou seja, que não é tirado, e a gente também vai falar agora sobre a graça do Espírito Santo que é conferida ao sacerdote, ao diácono, ao bispo, certo? O que confere o Espírito Santo ao ordenado? Então, a ambos, confere-o com o Cristo, sacerdote, configura-o com Cristo, sacerdote, mestre e pastor. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Vamos entender o que a gente está falando, né? Porque o catecismo ele dá o título para a gente entender do que a gente está falando. O Espírito Santo confere ao ordenado as seguintes coisas: configurando ele com Cristo como sacerdote, mestre e pastor, certo? E ao bispo, ou seja, a ambos aqui, todos o diácono, presbítero e bispo, eles são sacerdotes, mestres e pastores. Aliás, não, sacerdote não. Sacerdote, o diácono não é, desculpa. Tá errado isso aqui, viu? Então, tá errado isso aqui, certo? Ao bispo é conferido a graça da fortaleza e a graça de guiar e defender. Essa graça da fortaleza, o Espírito faz deles chefes, ou seja, ele é a fortaleza da família ali, da sua arquidiocese. E também a graça de guiar e defender, com força e prudência, como pastor como pai e pastor, com amor desinteressado para com todos e uma predileção pelos pobres, os enfermos e os necessitados. Então, diante dos pobres, dos enfermos, dos necessitados, o pastor, o bispo, é aquele que deve ter uma predileção a esses pobres, enfermos e necessitados. E também confere, o Espírito Santo dá ao bispo uma graça de identificar-se com Cristo na Eucaristia. Então, quando a gente falou sobre o bispo semana passada, a gente disse que o bispo, quando a igreja se reúne em torno do bispo, é a própria manifestação visível do céu, que é o povo de Deus em torno de Cristo, ali na pessoa do bispo, sendo o sacerdote vítima, sem recear dar a sua vida pelas ovelhas. Então, é esse o poder que é dado para o bispo. O bispo pode não usar esse poder? Pode. Ele pode não usar esse poder, se ele quiser, se ele for um covarde, se ele for um orgulhoso, como Santo Agostinho disse aqui em cima. Ele pode, né? Mas ele tem esse poder para isso. Ele tem um poder. E assim, é um poder divino que é dado a ele. E ao presbítero, o que é dado ao presbítero? É dado ao presbítero 5 dignidades. A dignidade de se manter irrepreensível diante de Deus, a dignidade de anunciar o evangelho do reino, a dignidade de desempenhar o ministério da palavra da verdade, a dignidade de se oferecer dons e sacrifícios espirituais e a dignidade de renovar o povo pelo banho da regeneração. Quer dizer que o bispo, ou quer dizer que o padre, ele vai fazer isso? Ele pode renunciar também a esse poder. Do mesmo jeito que o bispo pode renunciar àqueles poderes lá em cima, o padre, por ser orgulhoso, por ser um pecador declarado, né? Porque todo padre, toda pessoa é pecador. Mas ela tem esse poder. E o padre, ele tem esse poder de se manter irrepreensível. Ou seja, se ele está diante do altar, ele pode se manter irrepreensível. Se ele está diante do altar, ele pode também anunciar o evangelho, desempenhar o ministério, oferecer dons e sacrifícios e renovar o povo de Deus. Certo? Então esses são os dons que o presbítero, que o padre recebe. E o diácono recebe os seguintes
poderes, os seguintes dons, a seguinte graça do Espírito Santo. São fortalecidos pela graça sacramental e servem o povo de Deus na diaconia da liturgia, segue na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, onde os bispos, onde os diáconos agem, vivem, se manifestam na liturgia, na palavra e na caridade. Repete comigo, na liturgia, na palavra e na caridade, certo? E para nós finalizarmos, agora vamos falar sobre a grandeza da graça, que é pequeno, curto aqui para nós entendermos. É uma grande graça ser ordenado e participar do mundo sacerdotal. Isso aqui a gente ficou óbvio, né? Que é uma graça, que é algo gratuito de Deus. Deus é quem escolhe. E aí São João Maria Vianney, que é considerado cura de Ars, né? Que é o cura de Ars, né? E ele, se eu não me engano, é ele que é padroeiro dos sacerdotes, porque ele exerceu de forma plena o sacerdócio, simplesmente confessando e celebrando Eucaristia, ou seja, se oferecendo. E aí esses dias eu fui confessar com o padre e achei interessante, né? A gente falou sobre o sacramento da confissão aqui, e uma das coisas, o padre, ele reza pelo povo. Esse mesmo padre que eu disse, acho que eu falei nesse vídeo, né? Que ele fala sobre que ele começou uma fórmula lá e de repente ele mudou, né? Aí de repente ele foi e fez a fórmula correta, né? Ufa, graças a Deus. Esse padre, ele rezou por mim. Esse padre pegou o meu nome, ele foi pegando o nome de todas as pessoas que ele confessou, e ele tinha uma listinha, ele estava anotando a listinha, o primeiro nome das pessoas ali. Provavelmente ele vai rezar, provavelmente ele está rezando por essas pessoas que ele atendeu a confissão. E aí é isso, o símbolo. Então, se uma pessoa quer ser sacerdote, ela tem que fazer isso: celebrar a Eucaristia e celebrar a confissão. Essas duas coisas. São Padre Pio se tornou santo fazendo essas simples duas coisas, mas ele fazia com excelência. Ele fazia com excelência. Ele usou o tempo dele para isso. Ele não fazia mais outra coisa. Ele não precisava fazer show, ele não precisava fazer coisas grandes, ele não precisava fazer programas de rádio, de coisas assim. Não, ele não precisava cantar, ele precisava celebrar a missa e atender a confissão. É isso. E aí São João Maria Vianney vai dizer o seguinte: é o sacerdote quem continua a obra da redenção na terra. Se bem se compreendesse o que o sacerdote é na terra, morrer-se-ia, não de medo, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Então, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando nós olharmos para um sacerdote, quando nós olharmos para um padre, para o bispo e até mesmo para o diácono, né, nós estamos olhando para o amor de Cristo, para o amor do coração de Cristo encarnado na nossa frente. E é isso, então, nós finalizamos nosso conteúdo sobre a ordenação. Semana que vem falaremos sobre o matrimônio, né? Mais duas aulas, agora falando sobre o sacramento do casamento e do matrimônio. Então é isso, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixa o seu comentário aqui daquilo que você achou mais interessante neste vídeo, deixa o seu comentário se você tem uma dúvida também, coloca nos comentários aqui se você tem uma dúvida, também me acompanha lá no meu canal do Instagram, deve ter passado aqui o Instagram durante a aula, durante esse vídeo. Deve ter passado alguma coisa aqui, anota, me acompanha lá, porque eu estou falando sobre a vida devota de São Francisco de Sales, a introdução da vida devota do Filoteia, do livro Filoteia. Tá? Mas nós estamos fazendo um estudo todo dia, um capítulo, pelo menos eu vou fazer as 2 primeiras partes, acho que são 5 partes, eu vou fazer pelo menos as 2 primeiras, para depois a gente fazer um outro estudo lá também, que eu estou esperando ansioso por isso. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.